Momento algum. Eu estou muito triste, eu estou demolido, eu estou arrasado, porque infelizmente eu não vejo perspectiva nenhuma para este medíocre Internacional hoje, medíocre Internacional, como time e como clube. Olha aí, o papel picado. Cara, isso aqui é a pincelada de M, é a pincelada de M do Internacional no que vem acontecendo no estádio Beira-Rio. Quem é que vai limpar o estúdio? O papel picado de ontem. Faz as redes. Cara. Nação, Baldasso falou demais antes do jogo, né? Disse que ia passar até com uma certa facilidade, né? E agora vai ter que aguentar chacotas aí dos seus amigos, dos gremistas, né? Daqueles que realmente alertaram Baldasso. Baldasso, não é bem assim. Baldasso é o Flamengo. Baldasso vai jogar contra o Flamengo, não é contra o Caxias, não é contra o Juventude, né? E tá aí, Flamengo amassou, atropelou, massacrou os 3 jogos. Não tomou conhecimento do Internacional. O Internacional, momento nenhum, foi páreo para o Flamengo. O Internacional chegou a certo momento, que eu vou ser sincero e realista, chegou a dar pena, chegou a dar dó. Porque os caras estavam num esforço tremendo, mas não conseguia jogar. E o Flamengo só na tranquilidade, só toca, faz gol, fez 4, né? Claro, foi 2 anulados, né? Impedimento de Bruno Henrique por questão de detalhes, né? Se ele se coloca um pouco melhor, talvez não fosse impedimento. Mas, e o que será que Baldasso falou no programa de hoje? E, alguns dias atrás ele vem dizendo ali que vai se classificar, que vai passar, que isso, que aquilo. Pessoal, temos que reconhecer, o Flamengo vem numa evolução gigantesca, para segurar esse Flamengo embalado vai dar trabalho. Mas vamos ver o que é que o Baldasso fala e seus companheiros abriram o olho, né? Créditos do vídeo, canal Debate Raiz, link na descrição. Eu tô demolido, evidentemente. Tô muito triste, tô arrasado. Sem forças, o que não é bom, não a mim pessoalmente, mas ao fato de eu ter a representatividade que eu tenho conversando com os colorados todos os dias e um sentimento muito ruim de impotência em relação a tudo que está acontecendo. Amanhã talvez eu acorde melhor, amanhã talvez eu consiga dormir, coisa que nessa noite eu não consegui. Eu tenho muito medo da resignação, porque esta direção do Internacional, ou melhor, o contexto todo do Internacional, tem o DNA da derrota, da conformidade. O DNA de achar que tudo faz parte. Aliás, o termo foi utilizado pelo Roger ontem na coletiva. Ser eliminado pelo Flamengo não tem nada de errado. O Flamengo é realmente muito melhor que o Internacional. A questão é a forma que isso acontece. A forma. E não há justificativa para isso, nem mesmo que o Flamengo tem capacidade de gastar 10 vezes mais do que o Internacional para contratar jogadores, como disse o presidente Barcelos. O Internacional não compete. O Internacional do Alessandro Barcelos, e aí eu busco desde o começo da sua gestão, ele não compete. O Internacional não fez o enfrentamento contra o Flamengo, mas o Flamengo não fez o enfrentamento contra o Fluminense também. É um time morno e mal organizado. Eu posso aqui começar o rol para vocês e eu pretendo resumir do quão este Internacional é inoperante. Neste momento, inoperante no que vem de cima, no que vem da gestão, que normaliza a mediocridade em cada momento, em todos estes imensos vexames que o Internacional passou desde que o presidente Barcelos assumiu, é sempre a mesma história. Ontem até da enchente ele falou. Até a enchente foi utilizada como justificativa ontem, né? E aí depois vem a questão do fair play financeiro e tal. Sempre tem desculpa. O Inter nunca está errado. Vocês já perceberam? O Inter nunca está errado. Sempre vem a justificativa ou a explicação de que a partir de agora o trabalho vai ser redobrado, não muda nada e vai tudo certo. Daqui a pouco rola uma cabeça. O presidente Barcelos sempre escolhe uma cabeça lá para dar algum tipo de justificativa e faz uma cabeça rolar. E nada muda no Beira-Rio. A direção do Internacional, a atual gestão do Internacional, comete erros e está afundando o clube em todos os âmbitos desde que assumiu há 4 anos e 8 meses. A dívida que dobrou, a base que acabou, os desmandos, a falta de cobrança, os erros em contratações. Neste ano, o dinheiro investido pelo Internacional, que é tão menor que o do Flamengo, mas no jogo foi já mal investido. Sabia, né, Metade dos jogadores contratados neste ano já foi embora.
O Ramon, lateral esquerdo, inqualificável de tão ruim. Custou... Por exemplo, a direção de futebol do Internacional levou muito tempo para que eu acho que na semana passada a gente começasse a falar, mas vem cá, e o D'Alessandro, que só aparece na boa? O Inter virou meio clube do aparecer na boa. E o que é a parte boa? Cara, o Baldasso começa de uma forma que num outro momento ele já começaria gritando e se cuspindo todo e com aquele cabeção vermelho. Ele já tá meio que desistente. E ontem tem torcedores, até a TV mostra um pouquinho antes ainda com bola rolando, e tu olhava assim, justamente onde tinha muita gente, já não tinha muita gente, porque o torcedor começou a virar as costas e ir embora. É óbvio que não tem como tu classificar única e exclusivamente pelo jogo de ontem, porque o jogo de ontem, com algumas exceções, dentre elas o Baldasso, se imaginava que fosse possível por termos de qualidade. Não, poderia acontecer uma vitória do Internacional pela questão do futebol. Daqui a pouco tem um erro do adversário, tu consegue fazer um jogo um pouco mais forte na questão de intensidade, daqui a pouco tu vai lá, uma bola parada e tu consegue fazer o gol, e o que fica pro futebol é o resultado. É a forma que o Inter jogou. O Flamengo fez um treino de luxo. O Saúl, jogador de muita qualidade, atuava no futebol europeu e tal, e obviamente que a gente tem que separar essa qualidade dele, mas ele não precisou nem ser intenso. Acho que ele nem tomou banho ontem, porque ele caminhou em campo. Ele tinha uma tranquilidade para jogar. O primeiro gol que o Flamengo faz é um gol que o principal jogador do Flamengo, e que não tinha atuado no primeiro jogo, ele conseguiu arrumar, em algum momento ele ficou sozinho. E aí o Plata joga a bola nele, ele vai lá, se estica com qualidade, joga a bola pra rede. Esse é o tipo de jogador que tu não deixa ele sozinho em qualquer lugar. Ele vai lá na linha de lateral para tomar água, eu até imaginei que fosse ter alguém para marcar. Mas eu acho que ontem foi só o estopim de uma situação que já vem se evidenciando há bastante tempo. Convenhamos, o Internacional outro dia ganhou do Bragantino, e aí se voltou a acreditar que o Internacional pudesse de novo reviver os grandes momentos do Roger. Só o Baldasso que tem culpa acreditou, né? de jogador, obviamente que tem. Porque tu precisa ter alguns jogadores que eles precisam ser decisivos pelo contra-cheque deles. E isso é posto no futebol. O Alan Patrick, ele não ganha mais do que os outros apenas porque ele resolveu que ele queria isso. Ele ganha mais do que os outros porque o Internacional entende que ele é um jogador que no momento chave ele vai decidir. Ele não decide. A melancolia que entrou em campo o Valência ontem, meu Deus do céu, o Valência entrou cabisbaixo. O Valência é um jogador que, para parte da torcida do Internacional, era um troco do Inter na contratação do Soares. E eu não estou aqui entrando no mérito nem de tocar flauta, porque não tem cabimento comparar os dois jogadores. Mas o torcedor achava que esse era um cara que, por ter feito gol em Copa do Mundo, ele chegaria aqui e entenderia a forma de jogar no Inter. O próprio Borré, hoje o torcedor do Inter, ele comemora coisinhas do Borré desse tamanhinho. E o Borré não custa esse tamanhinho. Então eu citei rapidamente 3 jogadores, que são 3 jogadores que eram para ser decisivos, 2 deles inclusive são reservas hoje do time do Inter. Então tem coisa que está acontecendo há bastante tempo e que parece que o presidente não entendeu. O presidente ontem, quando cita a enchente do ano passado, isso é uma falta de respeito com as pessoas, com as vidas que foram perdidas e devastadas com a enchente do ano passado. Porque, presidente, o senhor não teve problema nenhum com a enchente, o senhor me desculpe. O senhor me desculpe, trazer enchente para um momento desse... Presidente, só que o senhor não lembra que o senhor está no Internacional há tanto tempo, que tem um campeonato gaúcho que tem que ser comemorado? Tudo certo, eu não estou reclamando só porque eu perdi, mas um campeonato gaúcho em que se dobrou a dívida do clube para chegar e justificar a enchente. O Roger encontrou um momento ontem em que, primeiro que o Roger se perde, né? Aliás, pro Roger continuar, Baldasso, o melhor seria o Internacional não classificar para nenhuma competição, porque ele ontem, ele se autoelogia ao classificar para as competições e depois ele se auto-vitimiza reclamando de estar disputando 3 competições ao mesmo tempo. Isso é uma vergonha. Ele compara ontem, inclusive, a queda para o Fluminense como se fosse algo parecido no mesmo... Pessoal, vamos ser bem realistas. Roger é um treinador fraco. Onde foi que Roger foi destaque? Ganhou o quê? Não ganhou um campeonato gaúcho e um campeonato baiano. Currículo pouco. Treinador já tem mais de 10 anos no mercado. Esse currículo. E os times de Jorge não jogam bem. Você não vê desenvolvendo bom futebol. Não, mas o Internacional jogou bem o campeonato gaúcho. Sim, meu time aqui também joga bem o campeonato municipal. Mas se botar ele para jogar o estadual, ele não vai jogar bem. São coisas que eu acho que também, às vezes, é até culpa na mídia, né? Que jogou bem o campeonato estadual, classifica para jogar bem a Libertadores ou o Campeonato Brasileiro, que a gente sabe que é bem diferente. O nível de qualidade do Flamengo, que não é. O Fluminense é muito menos time. O Leonardo Sonda, da Rádio Bandeirantes, transformou o Roger em pó ontem. Ele desmanchou o Roger quando ele traz um número e separa
Os confrontos contra Flamengo e Fluminense, em 4 jogos, tem 7 finalizações e ele separa. Olha, 2 contra o Fluminense, 2 contra o Flamengo. E aí tu vai justificar que qual é o momento que foi para ele o jogo ontem? Na hora do hino. Pelo amor de Deus. Sabe, eu fico imaginando como é que ainda consegue ir para um microfone e tentar justificar algumas situações. Numa boa, assim, o Meneghetti, é uma superação de justificativas. Perdão aí para quem toca cavaco, eu não aprendi ainda. Vamos, Rosa. Nação, quem te viu e quem te vê, né? Baldasso já mudando de ideia aí, né? Para aqueles que diziam que o Internacional ia passar o rolo compressor no Flamengo. Claro, o Baldasso não dizia isso, né? Mas ele chegou a dizer aí que o Internacional ia passar pelo Flamengo, né? Que o Internacional, inclusive, ia passar com uma certa facilidade, né? Não foi isso que a gente viu, pessoal. Não foi isso que a gente viu, né? O Flamengo, pelo contrário, o Flamengo jogou muito bem, né? O Flamengo, quem teve facilidade em jogar. O Flamengo, sim, teve facilidade. Inclusive, eu acho que tem tudo aí para o Flamengo continuar, né, com o mesmo desempenho, continuar, como é que a gente possa dizer, sem sombra de dúvida, fazendo uma boa campanha na Libertadores. A expectativa do torcedor flamenguista, eu acho que é uma das melhores possível, né? Aí eu pergunto a você, será que realmente Baldasso estava certo? Pessoal, não coloque sempre favoritismo para um clube, principalmente quando ele joga campeonato estadual. Para mim, isso aí não existe. Não existe. Pois é, pessoal. E agora o que esperar do nosso Mengão, né? Rumo às quartas de final, sem sombra de dúvida. O Flamengo está no caminho certo. Para mim, o Flamengo é um dos favoritos, né? Quando eu digo que é um dos favoritos, que quando a gente diz o Flamengo é favorito, tem muita gente que tá achando que a gente tá dizendo que o Flamengo vai ser campeão. Não, pessoal. Tá dizendo que o Flamengo é favorito, né? Assim como tem outros favoritos, né? Palmeiras, Botafogo, eu não sei se o Botafogo vai passar. Mas a expectativa do torcedor acho que é a melhor possível, né? E principalmente, depois que Felipe Luiz achou o local certo de colocar Saul para jogar. Depois que Felipe Luiz achou o lugar certo de Saul, e Felipe Luiz chegou com aquela... Saul chegou no Flamengo depois de uma negociação que o Flamengo perdeu, né? Perdeu Gerson. Então, a expectativa do torcedor era o quê? Era do Flamengo achar um substituto para Gerson imediato, né? Inclusive, Felipe Luiz disse que queria usar Saul naquela posição ali de Gerson, né? Inclusive, nos primeiros jogos ele entrou nessa posição, não foi bem. E de acordo com os jogos que foram se passando e o Flamengo achando a necessidade de colocar um cara ali para jogar do lado de Jorginho, já que não tinha Pulgar, veio essa opção, né? Colocar Saul. E o cara simplesmente, 2 jogos que ele jogou o jogo completo, o cara destruiu. Tanto arma, tanto desarma, sai com qualidade, bem colocado, pisa na área. Então, pessoal, eu acho que o Flamengo encontrou a dupla de volante ideal. Claro, pessoal, são caras ali que dificilmente eles vão conseguir ali, como é que a gente pode dizer, 6, 7 jogos numa sequência. Mas o Flamengo tem elenco, né? Joga 6, 7 jogos. Jorginho, depois entra De La Cruz e Everton Araújo. Logo vai ter a recuperação de Pulgar. Então, o Flamengo vai ter opções. E para Pulgar recuperar essa posição de titular aí, pessoal, vai ser complicado, viu? O cara chegou, vestiu a camisa, jogando bem, mostrando desempenho, o time evoluindo. Então, sem sombra de dúvida, eu posso dizer que o Flamengo cresceu na hora certa, né? Cresceu na hora certa, né? Isso aí é um fato, né? Se vai continuar jogando assim, eu sou bem realista, eu espero até mais, né? De acordo com que os jogos vão acontecendo, que o Flamengo vai jogando, o Flamengo vai conhecendo seus adversários, eu acho que para mim, talvez, faça até melhores jogos. Quando Saul e Jorginho realmente tiver bem fisicamente, tiver entrosado, queira ou não queira, vai precisar, né? Vai precisar ali
como é que a gente pode dizer? Vai precisar que esses dois jogadores se adaptem, um conhecer onde um gosta mais de jogar, onde é que ele vai. Porque geralmente são jogadores que conhecem os atalhos, né? Isso aí é o que a gente pode dizer. São jogadores que conhecem os atalhos, né? Jorginho jogou vários anos na Europa. Saul, jogador europeu. Então, sem sombra de dúvida, são jogadores ali que têm qualidade, né? São jogadores que, aos poucos, eu acho que eles vão se encaixar aí nesse time do Flamengo. E tem tudo aí para o Flamengo terminar uma Libertadores ali bem colocado, né? O que seria bem colocado? Chegar no mínimo ali numa semifinal, final de Libertadores, pessoal. E se o Flamengo chegar numa semifinal ou final, com esses caras jogando, a bola que tá jogando, vocês ainda têm dúvida que o Flamengo é favorito? Eu não tenho dúvida, né, pessoal? Eu não tenho dúvida. Inclusive, começou a se desenhar uma Libertadores como 2019, né? Flamengo com dificuldade na primeira fase. No primeiro jogo das oitavas não foi tão bem, como foi o Internacional, mesmo ganhando, né? Depois pega o Internacional. Depois a final é anunciada em Lima. Então, começou a ser escrito algo que talvez aconteceu em 2019, né? Então, pessoal, sem sombra de dúvida, eu acho que o Flamengo aí tá no caminho certo, né? Vai ter alguns jogos aí agora pelo Campeonato Brasileiro. Eu acho que o próximo adversário do Flamengo, se eu não me engano, vai ser o Vitória, né? Eu não sei se o jogo vai ser no domingo ou na segunda, mas vai ser o Vitória. Flamengo precisando da vitória. Quando eu digo precisando é porque o Flamengo quer se manter na ponta do Campeonato Brasileiro. É líder, um jogo a menos. Vai ter aí, com certeza, Felipe Luiz vai fazer algumas alterações para esse jogo, né? Vai dar descanso para alguns jogadores. Isso aí é um fato, né? Então é isso, pessoal. Peço aí para você deixar sua opinião, se inscrever no canal Fla News e até a próxima, pessoal.